Chega mais, torcida do Timbu, Timbuzão, Náutico querido, tá aqui, obrigado, Timbu. Camisa do Náutico aqui, da equipe do canal Gigante Glorioso, que a gente recebeu de presente do TimbuCast, que é o canal do Náutico, né? Meus amigos, obrigado, Nauticão, e obrigado, Vascão, também, né? Grande resultado, o melhor de sempre, né? O melhor de todos, o empate entre Vasco e Náutico fecha a 31ª rodada dos resultados que interessam ao Botafogo, né? Então fecha a 31ª rodada do jeito que o Alvinegro pediu, porque aí nem o Náutico se aproxima muito, nem o Vasco ganha fôlego, né, ganha moral, então fica ali os dois lá embaixo. Ponto aberto do G4, ponto aberto do Botafogo. O Náutico, por exemplo, tem 10 pontos atrás do Botafogo e o Vasco tem 8 pontos atrás do Botafogo, né? Então esse resultado 2-2 foi maravilhoso, sensacional. Uma vitória do Náutico também não faria mal a ninguém, né? Mas foi um jogo legal, foi um jogo bacana. O Náutico entregou 2 gols para o Vasco, né? O Vasco não criou jogada. O Náutico entregou o primeiro gol, o zagueiro lá, cujo nome eu não faço ideia, entregou a bola lá para o Nenê fazer o gol, não precisou nem de goleiro, né? Pum, deu um passe lá, deu um toquinho, na verdade, na bola e pum, gol. Coisa de quem sabe, né? E não tem como dizer que o Nenê, dentro da Série B, não é um monstro, né? Na Série B joga muito. E o outro gol também, né? O goleirinho me sai jogando de uma forma totalmente irresponsável. O Vasco foi lá, trocou passe, estava com um jogador a mais ali na defesa, adversário, foi lá, fez o gol. E aí o Náutico criou jogada de bola aérea, que é um desespero, né? Lá no Vasco. É bom que a gente já fique ligado nisso. Melhorar nossa bola aérea, porque é um Deus nos acuda naquela zaga. E o 2-2, um resultado maravilhoso. O Botafogo fica aí, então, mantém essa distância de 5 pontos, né? Para o CRB. Para o Vasco, que é o 6º colocado, uma distância muito boa de 8 pontos. E acho que eu morro aqui, galera. Vou morrer aqui nas comparações, Guarani, CSA, Náutico, tem chances, claro, né? Os confrontos diretos das próximas rodadas até vão dizer quem é o grande postulante a essa 4ª vaga. Eu acho que o Avaí é a equipe que vai terminar na 4ª colocação. Acho eu. No final das contas, o Avaí fica em 4º. E a disputa aqui vai ser muito grande entre Avaí, CRB, Vasco e mais um. Não sei, Náutico, CSA e Guarani, um desses vai conseguir aí, talvez o Náutico, né? Ressuscitou bem com ele dos anos. O Guarani não leva fé no Guarani e acho que o CSA perdeu um pouquinho do fôlego, né? O CSA perdeu aquele ímpeto inicial e agora tá perdendo, perdeu pro Operário em casa. Então vai pegar o Vasco agora na sexta-feira. Vamos dar uma análise aqui rapidinho na próxima rodada, galera, porque essa rodada foi muito boa para o Botafogo. O Botafogo fez a parte dele, venceu o Brusque 3-0. Ele viu apenas Curitiba e Avaí vencendo. O Avaí ganhou do Cruzeiro de 1-0 e o Curitiba meteu 3 no Sampaio Corrêa, né? Mas as equipes postulantes da G4, nenhuma venceu. Goiás empatou, CRB empatou, não é isso? CRB empatou? Empatou. O Vasco empatou. O CSA perdeu e o Náutico empatou. Resultados muito bons, que dão folga ao Botafogo. Eu falei no vídeo de ontem, né, que se Vasco e CSA tropeçassem, as chances de acesso do Botafogo aumentariam muito ao final dessa rodada. E aumentam mesmo, né? O Botafogo vai ter agora o confronto direto com o Goiás na próxima rodada. Vamos fazer uma análise aqui, né? E tem muito confronto direto na próxima rodada. A próxima rodada ela vai separar os homens dos meninos. CRB e Curitiba. O CRB é o 5º colocado. O CRB na terça-feira, se vencer o Curitiba, joga pressão sobre o Goiás. Porque aí o CRB teria 53 e o Goiás 52. E é um resultado que joga pressão para o Goiás e joga responsabilidade para o Botafogo. Porque se o CRB bater o Curitiba, o Botafogo vencendo o Goiás assume a liderança. Então olha que jogo importante logo na terça-feira, 7 horas da noite. Então torcer aqui, galera. Muita gente está torcendo por uma vitória do Curitiba para tirar o CRB da luta, né? Eu acho que o empate é sempre o melhor resultado, né? Então torcer aí para CRB e Curitiba empatarem 0-0. Aí o G4 não muda, né? Se o CRB não vencer o Curitiba, o G4
não muda. O Goiás vai jogar com o Botafogo no G4, sem chance de ser ultrapassado dentro do G4, porque o Vasco ficou com 47. O Vasco também não se moveu na classificação. Então esse jogo terça-feira é muito importante, muito importante. Uma vitória do Curitiba, CRB vai perdendo fôlego, podendo ser ultrapassado inclusive pelo próprio Vasco, né? Se o Vasco vencer o CSA. E aí Goiás e Botafogo, que também é na terça-feira, 9h30, vai ter aí um status de decisão para Goiás e para Botafogo. Se o CRB ganhar, pressão em cima do Goiás. Vão ter que ganhar de qualquer jeito, porque senão ficam fora do G4. Se o CRB tropeçar, o Goiás fica garantido. Se for um empate, o Botafogo vencendo o Goiás, o Botafogo assume a liderança da Série B, praticamente garantindo acesso, mais uma vitória nos próximos 6 jogos. O Botafogo chega a 61 pontos. Dificilmente, do jeito que está a situação, o quarto colocado vai chegar a 61 pontos pelo retrospecto e pelos confrontos diretos. Quer ver? Mais confronto direto. Tem Goiás e Botafogo. Aí depois tem Sampaio Corrêa e Guarani na quinta-feira. Guarani, se quiser pensar em sonhar com o G4, tem que ganhar do Sampaio Corrêa. Lá no Castelão, no Maranhão, né? Náutico tem um jogo importante aqui contra o Brasil de Pelotas na quinta-feira. É um jogo para o Náutico vencer. Náutico vencendo chega a 48. Vai ultrapassar o Vasco, vai ultrapassar o Guarani, vai ultrapassar a CSA, se o Guarani não vencer do Sampaio, né? E joga pressão para esse confronto direto. Vasco e CSA. Então veja, na quinta-feira, se o Náutico vencer o Brasil, que é o último colocado, praticamente rebaixado, ele joga pressão sobre Vasco e CSA, que será na sexta-feira em São Januário. Vasco para mim é favorito. Eu via o CSA com um futebol mais vistoso há 3 rodadas. Perdeu fôlego. O Vasco não jogou tão bem agora nesse último jogo contra o Náutico, né? Mas acho que tem força em São Januário com a torcida, né? Então assim, mas vai ser um confronto interessante. Vai ser um confronto interessantíssimo. E eu vou estar torcendo muito aqui por um empate, né? Operário e Avaí. O Operário venceu o CSA fora de casa, vem com moral, e o Avaí não está conseguindo tirar ponto das equipes de baixo da tabela. Perdeu por Confiança, tropeçou na Ponte Preta, vai pegar o Operário agora. Não são favas contadas não, hein? Então, esse jogo também é muito importante. Mas a grande verdade é isso, galera. Eu estou comentando aqui, fazendo uma análise, né, da rodada. O Botafogo precisa de muito pouco para conseguir o acesso. Muito pouco. E aí, nós temos essa 32ª rodada, só para vocês terem ideia como o negócio está apertado para muitas equipes aí. Enquanto o Botafogo vai pegar o Confiança, por exemplo, o Vasco pega o Guarani. Mais um confronto direto. Mais um confronto direto. Então veja que não vai estar fácil para ninguém, especialmente para o Vasco da Gama, que deixou escapar aí uma vitória. Estava 2-0, deixou escapar. Agora vai pegar CSA, Guarani e Botafogo na sequência. A chance de não fazer 9 pontos é gigantesca. Pode fazer? Pode. Mas também isso não garante que entre no G4, porque o Náutico teria que não ganhar nenhum jogo, o CRB teria que não ganhar nenhum jogo, o Goiás, o Avaí, enfim. A situação vai definindo, vai encorpando esse G4, e esse confronto CRB e Curitiba vai ser decisivo, porque se o CRB tropeçar, o G4 pode ganhar mais uma distância aí para o 5º colocado. Né? Isso se o Goiás pontuar. Né? Se o Goiás perder para o Botafogo, todo mundo vai torcer para o Botafogo essa rodada. Né? Vai todo mundo vestir a camisa alvinegra, porque ninguém quer que o Goiás pontue, né? Agora que ele é o 4º colocado. Enfim, galera, emoções nessas últimas rodadas nos aguardam. Muito mais para uns do que para outros. Né? Para outros, a tranquilidade do dever cumprido, que é o caso do Botafogo. Mas com muita humildade, vamos atrás de mais pelo menos 3 vitórias para fazer o número 64 pontos. E aí a gente pensar em taça, pensar em voltar à Série A com estilo. Tá certo? Um grande abraço, sigam o canal Gigante Glorioso, deixem um like aí no vídeo, compartilhem, porque essa análise precisa da Série B você encontra aqui no nosso canal Gigante Glorioso. Aqui é Botafogo. Grande abraço.